Ó, agora tá gravando, tá? Deixa eu voltar lá. Então, vamos lá. Isso daqui, gente, citação. Citação eu comentei um pouco com vocês na aula passada, né? A citação, ela é uma maneira correta de utilizar as ideias de outras pessoas, as ideias de outros autores. Quando a gente fala para vocês, ó, isso aqui é plágio. Aí você fala, nossa, mas eu peguei só um trecho ali daquele site ou daquele livro, né? Como assim é um plágio? Eu escrevi todo o meu trabalho, é só um trechinho que tem lá. Não é plágio, gente. Para que não seja caracterizado como um plágio, como uma cópia descarada, né, um plágio, algo criminoso, eu preciso citar, né? O que é a citação? É eu indicar, né, para o leitor. Eu vou pegar um trecho daquele livro, mas eu vou indicar para o meu leitor que aquele trecho ele não é de minha autoria, ele é de autoria do fulano, né, do autor. Eu vou indicar o ano, vou indicar página e o sobrenome ali daquele autor. Né? Então, ela é uma maneira de falar para o meu leitor que aquilo não é minha ideia, aquilo é ideia de outro, mas que eu estou aproveitando, eu gostei daquela ideia e estou colocando aqui no meu material. Né? Então, citar, o que é citar? É mencionar, né? Mencionar no texto a autoria de outras pessoas, informações, ideias de outros. Advindas de outras fontes, garantindo os direitos autorais, né? Porque tem essas questões de direitos autorais. Né? Então, se algum autor verifica que estão usando ali as suas obras e não o estão citando, eles podem muito bem denunciar e falar assim, olha, criminoso, né? Tá plagiando ali o meu material. Porém, né, comunicando via texto escrito que essa ideia, conceito ou que seja, não são de sua elaboração, mas de outra pessoa ou entidade. Então, a citação é eu dizer para outra pessoa que está lendo que aquilo é legal, que cai dentro do contexto que eu quero discutir, mas que não é uma ideia minha. Eu só estou pegando ali, né, a ideia de outra pessoa. Existem citações diretas e indiretas. E também, né, então, tem citação direta e citação indireta. E citação de citação. Por quê, gente? Muitas vezes num texto, em um livro, vocês vão abrir lá e vocês vão ver que o autor do livro citou outro fulano. Né? Vamos supor que o autor do livro chama Silva, ele citou lá o Souza. Aí você fala, puxa vida, essa ideia do Souza é legal, eu quero pôr no meu também. Então, você vai pôr a ideia do Souza, mas vai dizer para o seu leitor que você pegou foi no livro do Silva. Né? Então, isso é uma citação de citação. Né? Então, tudo tem uma forma correta de se fazer também, que aí eu vou explicando para vocês. Aqui eu tenho citação direta. Gente, a citação direta é quando, por exemplo, eu copio na íntegra aquele texto. Eu não coloco com as minhas palavras a ideia daquela outra pessoa. Eu copio exatamente como está escrito, né, daquele outro autor. A citação direta, a gente divide ela em duas categorias, né? Então, citação direta são aquelas nas quais o autor faz a transcrição literal. É quando eu, autor, né, ao escrever o meu trabalho, eu copio completamente aquele texto, literalmente, né? Ele está todo copiado. Né? Então, é correto fazer isso desde que você faça a citação, tá? Não quer dizer que num trabalho não possa ter cópias de outras fontes. Pode ter, né, cópias literais. Eu posso copiar exatamente como ele escreveu, mas eu devo citar. E é isso que faz toda a diferença, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui citações diretas. Então, lembra que citação, quando eu falo que é algo direto, é que eu copiei exatamente as palavras do autor. Uma citação direta, eu tenho de até 3 linhas. Né? Então, eu tenho, como eu falei para vocês, citação direta de duas características, né? Uma tem até 3 linhas, e aí quando eu faço uma citação direta, uma cópia, né, de mais de 3 linhas, eu também vou proceder de uma outra maneira. Então, vamos começar pela menor de 3 linhas, né, que chega até 3 linhas. Como que eu vou colocar ali no meu texto? Ela tem que estar, né, tem que estar entre aspas, duplas. Então, vocês podem ver que está aqui, ó, Souza, 2005, página 15. Sempre, gente, que eu vou fazer uma citação direta, eu tenho que colocar ano e página, né? Autor, ano e página. Sempre.
Porque se eu estou copiando literalmente daquele texto, eu tenho que indicar para o meu leitor que aquele trecho está no livro tal, do Souza, na página tal. Então, tem que ser muito específico. E aí eu vou colocar, né, que Souza considera análise do ambiente. Aí aqui, ó, a partir daqui eu estou dizendo para o meu leitor que eu copiei de Souza, tá? Ó, né? Entre as duas aspas, eu vou colocar o que Souza escreveu. Mas vejam, gente, que essa citação direta, ela está entre aspas porque ela é menor de 3 linhas. E aí ela vai ficar no corpo do texto, né, na fonte número 12, que foi o assunto que a gente falou lá na aula passada, né? Então, uma citação pequena, eu vou colocar ali no corpo do meu texto. Lembrando sempre de citar o autor, ano e página. Né? Então, eu vou deixar desse jeito. Não precisa colocar ali em itálico, sublinhado, nada. É só você colocar entre aspas. Só que, né, se passou de 3 linhas, eu já tenho que fazer aquela citação a qual eu faço um recuo de 4 centímetros. Né? Então, eu faço um recuo da margem de esquerda de 4 centímetros. E faço uma fonte menor. Que é o exemplo que está aqui. Citação direta, ó, cópia literal, com mais de 3 linhas. Devem ser destacadas com um recuo de 4 centímetros à esquerda, que é esse recuo aqui, ó. Esse é o recuo de 4 centímetros. Nossa, que feio. Né? Recuo de 4 centímetros. Com a fonte em tamanho menor. Né? Então, ó, vocês podem ver que aqui eu tenho uma fonte 12, ó, uma fonte maior. Essa fonte aqui provavelmente é 11. Né? Ela tem que ser menor do que essa daqui. Com a fonte de tamanho menor daquele definido para o texto, espaçamento simples, né? Ó, o espaçamento entre linhas é simples. Aqui, ó, eu tenho espaçamento de 1,5 por linha, né? Então, eu tenho um pouco mais de espaço entre as linhas. Aqui eu já tenho menos espaço. Nesse caso, a citação será representada sem aspas, né? Então, eu vou citar autor, tá vendo? Ó, Dornelas, ano, página. Por que eu tenho que citar autor, ano e página? Né? Porque eu estou fazendo uma citação direta, gente. Quando é uma cópia integral, né, na íntegra, eu preciso citar até a página. Quando eu faço uma citação indireta, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, né, é onde eu não estou fazendo uma cópia integral daquele texto. Eu estou não adaptando, né? Eu não posso fugir das ideias do autor, mas eu estou colocando com as minhas palavras. Eu tenho que citar ano e página. Quando eu faço uma citação direta, uma cópia, eu tenho que citar ano. Eu falei coisa errada. Vamos voltar. Quando é uma citação indireta, onde eu coloco as minhas palavras, não fugindo das ideias do autor, eu vou citar autor e ano. Né? Seria só o autor e o ano. Agora, quando é uma cópia integral daquele trecho, eu tenho que indicar a página também. Né? Então, o que acontece? Em todas as citações, eu preciso indicar página? Não, tá, gente? Só em citação direta que eu indico página. Todas as demais, né, momentos que você vai fazer citação, que não seja direta, eu não preciso indicar página, eu só vou indicar autor e ano, né? Então, assim, e aí essas duas características. A primeira citação direta é essa menor de até 3 linhas, que eu só vou usar aspas, né? Lembrando que eu tenho que citar autor, ano e página. A citação com mais de 3 linhas, eu tenho que fazer esse recuo diferenciado, eu tenho que diminuir a fonte, mexer na formatação para ficar com espaçamento simples entre as linhas, elas vão ficar mais juntinhas, e tem que citar ano e página, né? E não precisa colocar aspas, né? Ó, não precisa sem aspas, né? Então, eu não preciso colocar aspas, só coloco aspas quando a citação é menor, de até 3 linhas. Eu trouxe uns exemplos aqui para vocês, que eu queria mostrar, quer ver? Eu ia falar para você repetir, Bruno. Oi? Eu ia pedir para você repetir essa explicação de espaço quando você usa somente 3 linhas e a outra que você usa mais tem um espaço maior. Eu vou abrir um arquivo aqui de uns trabalhos que eu fiz e aí eu já mostro para vocês. Eu peguei, gente, de uns cursos de pós-graduação que eu fiz. Teve um que eu fiz, que foi esse daqui, ó. De um curso que eu fiz, eu precisei... monografia, que foi esse curso que eu fiz de design instrucional. E tem um outro curso que eu fiz esse aqui é o de metodologia da educação à distância. Eu fiz um artigo. Só para vocês verem como que é um artigo e uma monografia, tá?
Então, por exemplo, esse daqui é um arquivo que eu fiz, quando eu fiz essa minha pós-graduação, eu fiz um artigo. Vocês podem ver que ele tem 12 páginas, esse meu artigo. Né? Então, vejam, o artigo, ele tem aí no máximo 12 páginas. 12, 15, não vai passar de 15 páginas um artigo. Né? E o artigo, gente, ele não vai ter aquela capa que vocês estão fazendo, aquela folha de rosto, agradecimentos. Não, o artigo ele é mais enxuto. Né? Artigo, normalmente, eu vou ter aqui já em cima o título, nome do autor, um resumo, e aí eu já coloco introdução e já começo a desenvolver o texto. Né? Então, ó, vou desenvolvendo o texto, e aqui no final, referência, ó, considerações finais. Também não precisa muita consideração final, que seja um texto muito grande, e referências bibliográficas. Né? Então, assim, a monografia é algo muito mais extenso, né, diferente do artigo. A monografia, por exemplo, gente, né, algo que vai ter aqui na aula de hoje, então eu já vou adiantando. A monografia, quando eu vou iniciar um novo capítulo aqui, por exemplo, eu tenho que abrir uma nova página. Eu não posso fazer igual eu fiz aqui nesse artigo, que eu comecei um capítulo novo no final da página. Isso não pode, né? Isso está proibido em monografia, mas em artigo pode, porque o artigo ele é um texto enxuto. Então não faz sentido ser algo enxuto e eu ficar pulando linhas, né? Então, ó, referências bibliográficas começou aqui, ó, né? Já tinha outras palavras antes, né? Então deixa eu mudar aqui, ó. Tá vendo? Já tinha outras palavras antes e eu comecei a referências bibliográficas. Se fosse uma monografia, eu teria que pegar aqui, ó, e dar um espaço e começar a referência bibliográfica lá na outra página. Né? Por quê? Porque é uma monografia. Né? Então, monografia e artigo tem umas diferenças, né? Quanto à formatação do texto, fonte, espaçamento, margem, isso é a mesma coisa, não muda nada. Mas alguns detalhes aí, principalmente dessa utilização dos espaços, o artigo ele é bem mais enxuto, né? Então, assim, vamos falar de citação. Deixa eu pegar um exemplo aqui desse meu artigo. Aqui, ó, por exemplo. Ó, tá vendo que eu peguei aqui? Eu fiz uma citação direta, uma cópia desse texto do Gonzalez. Tá vendo que foi um texto extenso, grande, que eu peguei, ó? Quase uma página, né, de cópia. Ok, gente, pode copiar, tá? O que não pode ter no trabalho, gente, é, por exemplo, eu colocar 3 páginas, né? Uma página inteira, 2 páginas inteiras, só de citação assim, ó, citação direta. Quer dizer, você não fez nada, você só copiou e colou ali. Claro que você citou, né? Você não tá na área criminal, né? Você não é criminoso, porque você não plagiou. Mas você também não vai levar uma boa nota, porque o professor também não vai considerar, né? Ele vai falar, ué, e como você contextualizou aí as ideias? Não tem, né? Então, assim, a citação direta, ela é permitida, mas a gente tem que saber usar com moderação, né? Mas aí, o que acontece? Eu posso citar, quando é uma citação direta, gente, ela é uma citação com menor de 3 linhas ou maior ou com mais de 3 linhas. Esse exemplo, ela tem muito mais de 3 linhas. Então, nesse caso, eu preciso fazer um recuo diferenciado. Ó, se eu for vir aqui na formatação, eu vou ver que eu tenho um recuo de 4 centímetros, né, um espaçamento entre linhas simples. Ó, e a fonte, eu coloquei fonte número 11. Né? Então, citação direta com mais de 3 linhas, eu preciso de autor, ano, página, né? Recuo de 4 centímetros à esquerda, que é esse recuo aqui, uma fonte menor do texto, né? E vou colocar um espaçamento entre linhas simples. Agora, se eu tiver uma citação, deixa eu ver se eu acho alguma citação aqui. Aqui, ó. Vamos supor, ó, aqui tá vendo? Eu tenho outra citação direta. Deixa eu pegar um trecho aqui, ó. Vamos supor que isso daqui, ó. Deixa eu aumentar essa fonte.
Vamos supor que isso daqui seja uma citação direta. Como que eu deveria fazer, né? Eu colocaria assim, ó, de acordo com o Nunes, então, ó, citei o autor. Ele é do ano de 2011, então vamos supor que está lá na página 20, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, os dados, piriri, paroró, até aqui, ó. Então, o que que eu estou dizendo aqui, ó? Eu estou dizendo que eu copiei esse trecho todinho lá do Nunes. Ah, não, mas aqui tem mais de 3 linhas, né, gente? Então, peraí. Vamos até aqui, aumentou 10%. Então, o que que eu estou dizendo? Que esse trechinho aqui, ó, eu copiei na íntegra lá da pesquisa do Nunes, né, lá na página 20. O restante, que está fora das aspas, é ideia desse autor, né, mas está escrito com as minhas palavras. Então, é assim, gente, citação direta, o que é importante na citação direta é você observar. Se ela tem menos de 3 linhas, ela vai continuar no corpo do texto, você só vai pôr aspas, né, para falar que, ó, isso aqui é uma citação, né, e não esquecer de pôr ano e página, né, do autor. Autor, ano e página. Quando é uma citação com mais de 3 linhas, igual eu como aqui, ó, isso aqui é uma citação com mais de 3 linhas. Eu tenho que fazer fonte menor, eu tenho que fazer um recuo diferenciado. Não, tá vendo? A fonte número 11, recuo de 4 centímetros, espaçamento menor. E vou ter que usar também autor, ano e página, tá? Ô, professora, Oi. só uma dúvida referente à parte de citação. Qualquer tipo de texto que eu pegar, então, no caso, eu tenho que fazer mais de 3 linhas, eu tenho que fazer esse recuo para citação? Tem que Ou fazer. tem. Não tem. Ah, entendi. Independente de onde você buscar esse texto. Se for, por exemplo, ó, esse exemplo que eu estou dando para vocês, eu peguei, né, ó, do censo da educação superior, que estava citado na revista Época de 2011. Né? Então, vocês estão vendo que aqui, gente, eu não coloquei nem página. Ah, mas por que você não pôs página se você acabou de falar que tem que pôr página, não é? Que eu estou falando aqui para vocês que tem que pôr página? Mas, muitas das vezes, gente, eu estou fazendo uma pesquisa de um site. Esse daqui, essa revista Época, foi que eu peguei, esse artigo da revista Época, eu peguei no site da revista Época. Então, não tem página lá no artigo. Porque quando a gente vai abrir o artigo, né, então ele não vai ter página 1 igual um livro, 2, 3, 4. Né? Então, tem sites, principalmente quando eu estou fazendo citação de site, que não tem como eu colocar a página. Eu vou pôr o que é possível, né? Então, autor e ano. Mas o leitor que está lendo aí o seu texto, ele vai verificar, poxa vida, cadê a página, né? Então, ele vai ver aqui, ó, revista Época. A pessoa pode muito bem, descendo, vai até as referências, vamos procurar aqui revista Época. Revista Época, ó, MEC divulga dados do Censo da Educação Superior. Ah, é um artigo. Se a pessoa pegar aqui, ó, por isso que é importante eu ter as referências bibliográficas, né? Eu vou dar um Ctrl C aqui, vamos lá no site. Eu vou aqui no site, vou jogar, ó. Vamos ver se vai abrir esse link. Ó, MEC divulga dados do Censo da Educação Superior. E eu consigo ver, por exemplo, por isso que é importante, gente, a gente conseguir fazer esse elo de comunicação entre a citação e a referência, né? Porque assim, eita, cadê? Não tá ligado? A bateria do meu computador tá acabando, peraí. Eu liguei esse negócio. Eu acho que ele tá mal cortando. Aí, consegui. O que eu estava falando, né, gente? É importante que haja um elo, né, uma ligação entre o que eu estou citando e o que está lá na minha referência bibliográfica. Porque vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando uma citação que eu mesmo fiz e eu estou verificando lá na referência bibliográfica. E aí, por exemplo, se um examinador, um professor orientador ou até um leitor, né, crítico que queira verificar, achei interessante esses dados divulgados pelo censo, vou dar uma pesquisada mais a fundo, né? Então ele vai lá na referência, acha o artigo e pá, coloca aqui. Então, por exemplo, se eu for lá no meu trabalho
Vamos voltar ali para a minha citação, ó. Eu estava aqui mais para cima. Aqui, ó. Aqui minha citação, ó. Os números mostram que houve um crescimento de 13%. E aqui, ó, eu vou achar essa frase. Onde ela tá, né? De acordo, ó, os números mostram que houve um crescimento. Eu copiei, acho que até aqui, ó. 14% das matrículas do ensino superior. Aqui, ó. 14% das matrículas do ensino superior. Tá, a Luciana copiou, plagiou. Não, não plagiei porque eu citei. Então, ó, tô bem. Não coloquei página porque era de um artigo da internet. Então, por isso não tinha página. Eu pesquisei daqui, ó. Aqui não me diz página, tá vendo? É um texto corrido, é uma página da internet. Então, eu não coloquei. Ok? Mas se vocês, por exemplo, forem pegar um arquivo em PDF de um artigo, ali sim vai ter página. E aí sim vocês têm que citar. Um livro, tem as páginas muito bem, né, impressas lá. Vamos citar a página também, tá? O importante, gente, é que vocês podem fazer citações diretas, podem fazer cópias, sim, mas tem que saber como citar. Né? Então, a diferença é, retomando, né? Citação menor, direta, que é cópia, menor, com menos de 3 linhas, né? Que tem até 3 linhas, eu simplesmente vou escrever aqui no corpo do texto, entre aspas, né? Aspas dupla. Vou indicar autor, ano e página. Se for com mais de 3 linhas, eu vou fazer esse esquema aqui. Fonte menor, espaçamento simples, recuo de 4 centímetros para a esquerda. Né? Professora, Oi. só outra dúvida rapidinho. Então, tudo que não for, no caso, citação, vão ser, no caso, minhas palavras. Eu que digitei, então eu não preciso pôr nada, no caso, né? Ou tem como eu Aí pegar assim, alguma coisa... normalmente, gente, um trabalho acadêmico, ó, esse trabalho que eu estou mostrando para vocês foi de uma pós-graduação que eu fiz. Pós-graduação, a gente faz trabalho, muito difícil a gente vai ter uma pós-graduação em que você vai ter que criar algo, né? Então, assim, muitos dos trabalhos que a gente faz no mundo acadêmico, né, até nível de pós-graduação, a gente vai fazer muita síntese, né, de ideias de autor A com autor B, vai pegar a ideia de um e de outro, vai fazer pesquisas em torno de obras já publicadas. Então, assim, eu não vou pôr a minha opinião no texto, tá? Tudo que eu escrevi aqui nesse artigo é a opinião de outros, não é a minha. Né? Vocês podem ver que a todo momento eu estou citando, ó, 2008, ó, Revista Ensino Superior. Aqui eu citei de novo. Ó, citei de novo. Aqui eu estava falando sobre a revista Ensino Superior. Aqui eu já entrei para o Nunes. Aqui, revista Ensino Superior de novo. Qual foi o meu trabalho aqui? Foi pegar, né, 1, 2, 3 autores e juntando as ideias. Ó, de acordo com a revista Ensino Superior, ela fala X. Porém, né, Nunes vem aqui e fala Y. Né? Então, o nosso papel, né, aqui o meu na pós-graduação e vocês na graduação, é de sintetizar as ideias, né? Pega a ideia de um, pega a ideia de outro e sintetiza aqui no trabalho. Não tem a nossa opinião, tem as minhas palavras, mas não tem a minha opinião, tá? Então, assim, quando a gente vê citação, ó, olha aqui, achei uma citação direta menor de 3 linhas, ó, eu citei, não, esse foi o que eu acabei de fazer, disfarce, esse foi o que eu acabei de fazer. O que acontece? Em todo o texto aqui, deixa eu tirar essas aspas, vocês podem ver que tem citação, mas, né, não é uma citação direta, porque é uma citação indireta. Eu peguei a ideia do Nunes, por exemplo, aqui, e escrevi com as minhas palavras. Tá? Eu mudei algumas palavras, trouxe informações que estavam lá no final, mais para frente, porque eu achei mais pertinente. O que eu não posso fazer é mudar as palavras do Nunes, do autor. Né? Mas em momento algum tem a minha ideia aqui. A única etapa, gente, onde eu vou ter a minha opinião, o que eu acho sobre isso, vai ser só lá nas considerações. Aí lá nas considerações finais eu não tenho citação de ninguém, porque a ideia é minha, mas é só lá. Então veja, eu escrevi aqui mais de 10 páginas e eu só falei isso daqui, ó. Só esses 3 parágrafos aqui. Eu fiz um artigo também, né? Ó, dado exposto aqui, fica evidente quanto é necessário, professor tutor, piriri para lá, porque eu estava fazendo uma pós-graduação e falando da importância da tutoria.
Não, eu falei 2 parágrafos só. Aqui é minha opinião. Vocês podem ver que eu não citei ninguém. Não tem nenhum ano, não tem nenhuma citação. Porque é minha opinião. O restante dos textos, vocês podem ver que todos eu citei, ó. Citação. Ó, isso aqui é uma citação direta, tá vendo? Citação, citação. Quase todos os parágrafos eu coloco uma citação, para indicar que aquela ideia não é minha, é do autor. É que eu sou muito metódica, eu sou muito chata com isso. Eu gosto de colocar a citação, se possível, em quase todos os parágrafos, para evitar confusão, evitar erro. Mas o que acontece? Por exemplo, aqui eu poderia ter citado o Maia e o Matar nesse trecho, porque ó, aqui eu falava de Palloff e Prat, que são outros 2 autores. Aqui já não é ideia de Palloff, então é ideia de Maia. Aqui é ideia de Maia também. Por exemplo, eu poderia não ter citado o Maia aqui, porque se consequentemente eu já citei o Maia aqui, esse trecho é a continuação das ideias de Maia. Somente nesse trecho entra a ideia do Gonzalez. Tá dando para entender, gente? Pode ir falando. Então, nesse caso, então, a citação eu posso deixar igual você fez, assim, só com aspas e boto o nome da pessoa, o ano, para poder citar de quem que eu peguei, no caso, as ideias, né? Sim, sim. Aí, no caso, vai ser uma citação, esses aqui que eu estou mostrando para vocês, aqui são citações indiretas, né? É indireta, por quê? Porque a ideia de Palloff e Prat, tá? Ele tá lá no livro dele de 2004. Só que as palavras são minhas. O que a gente tem que tomar cuidado na citação direta, gente, é para não mudar o contexto daquilo que Palloff e Prat, por exemplo, aqui estão dizendo. Tá? Isso é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. Oi? Então, quer dizer assim, eu posso sintetizar diversas ideias sobre aquilo que eu estou fazendo e explicar com minhas palavras a ideia do autor, é isso? A ideia exatamente. Ah, tá, entendi. As suas palavras, mas você não vai colocar nenhum pontinho a mais da ideia dele, né? Você vai pôr as suas palavras, mas você não vai fugir da ideia dele. E cita ele, gente. Não esquece de citar o fulano, né? Nem que vocês coloquem todos os parágrafos para não ter erro de esquecer, né? O que eu faço? Porque eu sou muito esquecida também, eu sou muito atrapalhadinha. E aí o que acontece? E o que eu faço? Quando eu estou escrevendo um trabalho, em todos os parágrafos eu coloco o nome do autor, gente. Sabe por quê? É melhor eu errar por excesso, né? Então, inicialmente eu ponho em todos os parágrafos. Depois eu vou tirando um ou outro que eu acho que está demais. Mas eu ponho em todos. Porque o que acontece? Quando a gente está fazendo um trabalho, a gente vai cruzando. Aqui, ó, tá vendo? Ó, uma ideia do Gonzalez. Aí eu chego e coloco outra do Palloff. Aí vem Maia e Matar. Aí depois volta pro Gonzalez. Tá vendo? A salada de fruta que eu tô fazendo? Peguei 4 autores para fazer uma página. Né? Então, isso é um trabalho acadêmico. É você pegar ideias de diversos autores e conseguir comunicar as ideias. Isso que é legal de um trabalho acadêmico. Né? Isso que é difícil também, né? Não vou falar que é fácil. Mas é isso que é o bonito do trabalho acadêmico. É eu conseguir fazer pesquisas e trazer informações, né, de uma maneira única. Ah, aqui não tem a minha ideia, mas está de uma maneira que é só minha. Né? Porque eu trouxe ideias de diversos autores e coloquei, né, consegui conversar as ideias deles, entenderam? É isso que vocês precisam fazer. Claro que eu não estou falando que vocês têm que pegar 4 autores para escrever uma página só, não. Né? Mas vocês precisam pegar 1, 2 autores, né, e conseguir cruzar as ideias deles. E falar assim, ó, determinado assunto... Porque o que eu falo aqui? Eu falo sobre a importância da tutoria. Então, eu falo aqui, ó, que Palloff e Prat... Eu falo que o conhecimento não é transmitido, ele é construído em conjunto, né? O conhecimento, gente, ele não se dá através da simples transmissão. Eu chegar aqui para vocês e ficar assim, ó, gente, é assim, citação direta, você vai pôr ano, página, aspas, se for mais de 3 linhas, faz um recuo diferente, pronto, vamos passar para o próximo item. Né? Eu estou transmitindo, mas está tendo entendimento, está tendo compreensão? Né? Então, a compreensão, o conhecimento, ele é construído. Por quê? Porque eu estou aqui transmitindo, por exemplo, né? Estou na posição de transmissora. Só que vocês estão a todo momento me parando e me questionando. Então, é essa construção que faz o conhecimento. E aí, por exemplo, é isso que eu queria dizer nesse parágrafo do conhecimento. Peguei lá a Palloff e Prat. Aí eu achei, ó, é essencial que o tutor realize o primeiro contato com os alunos, com mensagens de boas-vindas. Só que Palloff não falou nada de tutor, Palloff estava falando de conhecimento, só que eu achei interessante colocar
a ideia de que o tutor é importante nesse processo, mas eu achei no livro do Maia e Matar. Né? Então é isso, gente, vocês precisam saber, né? Claro que nessa altura do campeonato vocês já sabem do que vocês estão trabalhando, e aí vão pegar as ideias dos autores e encaixando as pecinhas aí desse quebra-cabeça. Tudo bem, gente? Fechou, Sim, professora. uma dúvida. Manda. Por exemplo, eu vou pegar uma citação de um arquivo, de um artigo científico. Aí como que Tá. fica lá nas fontes bibliográficas? Ele fica, deixa eu ver se eu tenho algum aqui, mas eu acho que hoje, na aula de hoje eu trouxe alguns modelos para vocês. Verdades, mentiras. É assim, ó, artigo científico, normalmente ele vai fazer parte de alguma revista de artigo científico ou não, mas de toda forma, você tem que pôr o autor, o nome do autor, você tem que pôr o título da obra, tem que pôr, se tiver a informação da data, publicação. Às vezes eu tenho artigos que estão vinculados a universidades, aí você vai indicar a universidade também. Né? Por exemplo, Professora. aqui eu tenho... Oi? Uma dúvida, rapidinho. Todos os tipos de citações que eu colocar no meu texto, lá no que eu estou construindo, eu vou colocar nas referências bibliográficas. Isso é importante, gente. Ah, Sim. beleza. Tanto Toda, indireta gente. como direta. Toda. Isso Beleza. é o erro terrível, gente. Se, por exemplo, vocês não viram aquela hora que eu peguei essa citação aqui do Gonzalez, né? Não sei se foi essa, não, foi outra. Mas, por exemplo, eu tô lendo lá, tô avaliando o seu trabalho. Aí eu falei assim, que legal, uma citação do Gonzalez, né? Deixa eu ver que livro que é esse. Aí, pananana, vem aqui, Gonzalez. Puxa, cadê Gonzalez? Tá errado, tem coisa errada. Então, já é ponto a menos para ti, né? Então, é importante que haja essa conversa, gente. Vocês vão fazendo, o que eu acho legal. Ó, citou aqui, já pega e já coloca aqui embaixo a referência. E no final do trabalho, quando está tudo prontinho, você falou assim, tá prontinho? Vamos dar uma repassada? Dá uma repassadinha, assim, não são muitas páginas. Então, assim, Gonzalez, Gonzalez está aqui. Aí você vai lá e volta, Maia e Matar. Maia e Matar, cadê? Tá aqui. Aí, por exemplo, numa revisão dessa, vocês podem ver que às vezes um falhou, né? Faltou. Ou até você colocou a referência aqui, mas acabou não usando o texto lá na sua citação. Então, tira a referência daqui. Não pode ter a mais citação do que referência, nem referência a mais do que citação. Né? Tem que ser a mesma quantidade. Tem que se conversar isso daí. Beleza, Pro, obrigado. Outro exemplo aqui que eu achei, quer ver? Que foi um dos exemplos que eu citei no slide, é citação de citação, né? Quando há uma citação de uma citação, eu tenho que usar uma palavra específica. Cadê bonita? Cadê tu, bonita? Não, aqui. Aqui, achei. Acude. O que eu estou dizendo aqui? Que eu peguei essa tabela, né, essa figura aqui, e ela veio, né, a fonte dela estava aqui, no Semesp Hopper Consultoria, né, uma consultoria que fez essa pesquisa. Apude COIC 2012. Não entendi nada, né? O que eu estou dizendo aqui? A palavra apude, pessoal, ela significa citada por. Né? Então, eu acho que deve ter esses slides também, se não tiver, eu mando para vocês. Então, apude, deixa eu só até escrever aqui, apude é igual a citada. Tá? O significado dessa palavra apude, né? Então, assim, o que eu estou dizendo aqui? Semesp Hopper Consultoria, que está, né, que foi citada por COIC. Então, por exemplo, se eu quiser achar exatamente onde está essa pesquisa lá na obra de COIC, eu tenho que procurar esse autor. COIC 2012. Vamos procurar COIC. Aí não tem, quer ver? Tem. COIC. Né? Os desafios de ter um aluno à distância. Eu peguei num site também. Tá? Então, vocês, por exemplo, vocês podem fazer citação de citação, tá? Não é errado. Citação de citação é quando, né, eu estou lá folheando o texto, o livro, o artigo, o site, e eu vejo que aquilo
Vamos supor que vocês vão fazer uma pesquisa com o meu trabalho aqui, que eu estou mostrando para vocês. E aí vocês acharam tão legal essa frase aqui, fala assim, vou citar no meu trabalho. Puxa, mas não é da Luciana, é do Gonzalez. Mas eu não estou com o livro do Gonzalez para pesquisar do livro, então eu vou pesquisar do da Luciana mesmo, que já está aqui. Só que então eu vou colocar esse trecho no meu trabalho, só que eu não vou falar que esse trecho foi a Luciana que escreveu, porque lá no artigo da Luciana, ela já me falou que foi o Gonzalez que escreveu. Então, por exemplo, como eu faria isso daqui no meu trabalho? Vamos supor que vocês querem copiar esse trecho aqui do meu trabalho. Então, vocês vão colocar aqui, por exemplo, segundo Amador, que é meu sobrenome, né? 2000 e... Quanto que eu fiz esse trabalho? Foi 2012. Página. Página 9. É uma citação que mais, né? Então, eu copiaria isso daqui, ó. Segundo, olha eu fazendo errado. Amador. Tá, coloquei. Agora eu copio o texto. Deixa eu fazer essa cor vermelha. Vou fazer a formatação. Não esqueci de arrumar a margem. Ó. Então, vamos supor que é isso. Ó. Vocês estão fazendo uma pesquisa do meu trabalho. Achou legal essa frase, né? Só que essa frase não é da Luciana, essa frase é do Gonzalez. Então, você vai por assim. Segundo Gonzalez, citado por Amador, página 9. E aí vocês colocam, né? Porque tem mais de 3 linhas, vocês vão colocar aqui no recuo diferenciado, tá? E aí, assim, gente, professora, eu tenho visto em algumas obras, né, em alguns trabalhos, ou até mesmo no seu trabalho aqui, que tem momentos que você coloca a referência no final da frase e tem momentos que você coloca no início, né? Vocês podem ver que aqui, ó, eu fiz uma referência no final da frase, aqui eu fiz uma referência no início da frase. Gente, tanto faz, tá? Quando você vai colocar a citação no início da frase, você tem que usar esses termos aqui, ó. Segundo, de acordo, conforme, né? Esses tipos de termos que vão dar aí essa introdução que você está de acordo com o fulano, né? Porque se você está pondo a ideia dele ali no seu texto, né? Você vai falar segundo a opinião, ou se você não está de acordo, né? Você pode colocar segundo a opinião de Gonzalez. E aí, o que eu vou fazer? Se está no início da frase, vocês podem ver que não está em caixa alta o sobrenome do autor. Porém, se eu resolver colocar essa citação, vamos supor que eu vou colocar essa citação aqui no final da frase. Então, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar aqui, ó, abrir parênteses e colocar em caixa alta. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Tanto faz eu fazer a citação no início da frase como no final da frase. Se eu opto por fazer a citação no início da frase, eu sempre vou ter que começar com alguns termos, de acordo, segundo, conforme, ainda assim, fulano de tal. Eu vou ter que dar colocar algumas palavras que vão introduzir aí o nome do autor. Se eu opto por deixar a citação no final da frase, eu só vou colocar entre parênteses em caixa alta, tá? Não vou precisar colocar conforme, segundo, né? Então, se eu fosse fazer uma citação direta assim, tanto faz. Estaria certo eu utilizar aqui em cima, dessa maneira, e também estaria certo eu utilizar aqui embaixo. Eu não posso, por exemplo, deixar em cima e embaixo. Aí é demais, né? Não tem necessidade. Mas eu citando aqui em cima, ótimo. Não quero fazer aqui em cima, eu quero fazer tudo embaixo. Ótimo, não tem problema, tá, gente?
Vocês podem ver que em momentos eu cito aqui embaixo, em caixa alta, tem momentos que eu vou lá para cima, mas eu coloco esse termo aqui na frente. Ó, o conhecimento, segundo, piriri pororó, né? Final, eu não preciso colocar esses termos, né? Então, eu só vou pôr em caixa alta. Ó, tanto faz, tá, pessoal? Se vocês falarem assim, eu acho mais fácil, então, citar só no final. Tudo bem, citar só no final. Acho mais fácil pôr na frente. Pode pôr na frente, né? No início, né? Eu quero fazer igual a Luciana, eu fico mesclando um pouquinho de cada. Tudo bem também. O importante, gente, é citar. É que eu sou exagerada, né? Tá vendo? Eu coloco aqui também, aqui também. É que eu sou exagerada mesmo. Aqui não teria necessidade de tudo isso, tá? Eu colocaria só aqui e depois eu só citaria o Gonzales. Porque aí eu tô dizendo que o Matar acabou aqui, não preciso ter citado ele aqui. Por exemplo, se eu fizesse isso, né? Ó, eu já disse que aqui é de acordo com Maia Matar. Então, tudo que eu vou falar aqui para baixo é de Maia Matar. E somente aqui, né, aqui eu já entro com outro autor, tá? O que não pode acontecer também, gente, se vocês forem fazer trechos muito longos de um mesmo autor, tudo bem. Citação indireta, tudo bem. Pode fazer páginas e páginas do mesmo autor. Só que vocês têm que lembrar de citar ele pelo menos uma vez na página. Não precisa ser pecar por excesso, igual é o meu problema, né? Eu peco por excesso aqui. Mas vocês também não podem não citar. Ficar uma página inteira sem citação. É muita coisa sem você lembrar que não é sua ideia aquilo lá. Tudo bem, gente? Tá dando para entender? Tranquilo, prof. Ô, Então, professora, assim, gente. Oi? Independente se for citação direta, indireta ou uma citação de uma citação, vai sempre usar essa regrinha de mais de 3 linhas, tem que fazer o espaçamento, e se for menos de Não, 3 linhas... Só se for Ou citação muda. direta. Só se for Tá, citação entendi. direta. Aí, assim, citação indireta é esse exemplo que está aqui na tela. Né? Ó, tá vendo que eu estou citando, não estou colocando página, né? E estou escrevendo aqui com as minhas palavras. Não precisa ser, eu posso fazer mais de 3 linhas e não precisa fazer recuo diferente. Só faço recuo diferenciado quando é uma cópia integral. Porque aí eu preciso dizer para o meu leitor, isso daqui é uma cópia. Eu estou informando ele que isso aqui está exatamente conforme o autor falou. Tá? E aí, assim, citação de citação, eu posso fazê-la de forma direta ou indireta. Vocês podem ver que esse exemplo que eu dei para vocês, eu fiz uma citação de maneira direta. Né? Então, eu fiz o recuo específico e coloquei a palavrinha mágica aqui, o APUD. Tem gente, pessoal, que nem usa o APUD, que simplesmente coloca aqui, ó. Aí não precisa colocar em itálico. Por que eu coloquei o APUD em itálico? Gente, todas as palavras de língua estrangeira, né, que seja latim, que seja qualquer outra língua, que não seja a nossa, né, a nossa língua materna, eu tenho que indicar ali com itálico, tá? Então, vamos supor, eu não quero usar o APUD, eu quero colocar citado por. Eu posso fazer isso também na minha citação, tá? Eu gosto de usar a palavrinha APUD, que eu acho muito bonitinho. Vocês podem, por exemplo, colocar citado por. O que é mais usual é o APUD, tá, gente? Mas nada impede de vocês quiserem colocar o citado por. O que vocês precisam não se atrapalhar em citação, por exemplo, colocar o Amador aqui e o Gonzales aqui. Tá errado. Vocês têm que lembrar que APUD significa citado por. Então, vocês vão pôr primeiro o que foi citado e depois o que você pesquisou. Né? E aí você vai dizer que o Gonzales está lá na obra do Amador. Porque aí a pessoa que vai ler, ela não vai procurar nas suas referências o Gonzales, ela vai procurar nas suas referências o Amador. Se vocês inverterem isso daqui, vai ficar errado. Porque aí, por exemplo, eu estou lá avaliando o trabalho de vocês, então eu vou procurar aqui, né? E aí não vai ter na referência, porque você inverteu. Né? Então, vocês têm que sempre lembrar. Vou usar o APUD. APUD significa citado por. Então, sempre eu vou começar pelo autor que está sendo citado, pelo que eu estou pesquisando, e aí sim eu vou colocar o que eu estou pesquisando. Deu para entender? Deu sim, prof. Deu, pro. E no caso, se eu tirar, por exemplo, eu estava vendo um livro
sobre o meu trabalho, e nesse mesmo livro tinha vários autores com várias citações diferentes, de pessoas diferentes. Aí eu tenho que colocar o nome do autor, o ano, o APUD, mais o nome do livro sempre? Mas você estava dizendo que esse livro ele tem mais de um autor? O livro? Exatamente, várias citações de vários autores. Ah, tá. Mas assim, o livro foi escrito por uma pessoa só que ela citou várias, é isso? Isso, exatamente. Aí você vai ter que colocar nos APUD. É igual eu, se alguém for usar esse meu trabalho para fazer uma pesquisa, tá ferrado, né? Porque vai ter citação de citação uma atrás da outra, né? E é isso mesmo. Gente, o meu tá assim. Mas tá certo. É assim. Porque eu tô falando, porque o que eu ia falar no início eu acabei nem falando, né? Trabalhos de graduação e de pós-graduação, a gente sempre vai utilizar ideias de outros, porque a gente não está ainda num nível acadêmico a qual a gente pode dar a nossa opinião ainda. Isso eu estou falando, não estou dizendo que vocês não podem dar opinião, né? Vocês podem falar, opinar o que vocês quiserem, mas num trabalho científico, um trabalho acadêmico, as pessoas que podem, né, colocar a sua opinião são, né, os escritores, quem vai fazer um livro, mas assim, num trabalho acadêmico, pessoas que estão buscando titulação de mestres e doutores, eles sim vão buscar novas respostas, vão fazer pesquisas inéditas, aí sim é a opinião deles. No caso nosso, a gente só está replicando, né, replicando o que já foi pesquisado. Aí não tem a nossa opinião, tá, gente? A gente só vai pôr a nossa palavra, né? Não as nossas palavras a gente vai pôr ali no texto, mas a nossa opinião é só nas conclusões. Então, assim, se tiver um monte de citação nesse texto que você está usando, vai pôr no APUD em tudo que é canto. Mas você não pode esquecer de que o autor que você está citando, ele tem que estar aqui no final, depois do APUD, não antes do APUD. Porque senão vai dar chabu aí. Ô, professora, Certo, obrigada. Imagina. numa citação de uma citação, eu poderia fazer de maneira indireta? Posso Numa também. citação de uma citação? Pode? Pode. Ah, entendi. Porque, por exemplo, se eu fosse pegar Tem que esse trecho continuar aqui, falando quem é os atores, né? você não pode deixar de citar. Por exemplo, se eu fosse fazer essa citação, né? Ó, vamos supor, essa daqui é uma citação. Peraí, deixa eu colocar aqui. Essa daqui é uma citação de citação. Né? Ela foi feita de maneira direta, menos de 3 linhas. Oh, Jesus! Mais. Isso daqui foi uma citação de uma maneira direta com mais de 3 linhas. Eu poderia pegar esse trecho aqui do Gonzalez. Ai, meu Deus, eu poderia pegar esse trecho do Gonzalez e escrever de outra forma e colocar com as minhas palavras. Então, por exemplo, é que aqui já está com as minhas palavras, né? Mas eu poderia ainda modificar aí as palavras da Luciana. Então, o que está falando aqui? Grande quantidade de alunos ingressaram em um curso à distância, carregam vícios. Aí, vou por aqui. Vícios que os alunos pegam em grande quantidade. É difícil, né? Tá, então assim, né? Eu estou colocando aqui com as minhas palavras o que está escrito do Gonzalez. Ponto final. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que eu fiz uma citação de citação, só que ela está indireta, né? Aqui não é o maiúsculo. Ela está indireta. Por quê? Eu estou dizendo que eu fiz uma pesquisa ali. Como é uma citação indireta, eu também não preciso citar a página, né? Eu pus com as minhas palavras, mas não fugi ali do que o autor estava dizendo. Deu para entender? Então, assim, citação de citação não necessariamente vai ser uma citação direta, pode ser uma citação indireta. Aqui, no caso, é uma citação indireta. Ou citação
de citação de maneira, então, indireta. Então, veja a diferença, tá vendo? Nesse exemplo, eu tive que ler essa frase e entender com as minhas palavras. Aqui, eu tive que somente ter o trabalho de pegar ano, página e copiar e formatar. Entendeu? Assim, a citação de citação, ela independe se é direta ou indireta, né? Tipo de citação só existem duas, direta e indireta. E aí, essa direta ou indireta, eu posso fazer de citar um único autor, ou citar um autor a qual ele já está citando, que é citação de citação, né? Mas eu posso fazer tanto de forma direta como indireta, né? Uma citação de citação. É tanta citação, né? Tá bom. Entendi, professora. Ai, gente, é uma bananada, né? Mas é isso, gente. Citação é complicadinho, sim. Até vocês pegarem, né, o jeitinho de como fazer, é prática, né? Então, se vocês acham mais fácil fazer no início do texto, da frase, faz no início. Ah, professora, achei mais fácil fazer assim no final, porque eu não preciso ficar colocando esses termos aqui. Tudo bem, então faz sempre no final. Mas o que vocês podem fazer? Faz em toda a frase. Vai praticando, depois vocês excluem, né? O que não pode ficar é sem citação, gente. Se, por exemplo, vocês me entregam um trabalho, ó, nessa página toda, e aí eu vou procurar, cadê a citação? Vou procurar aqui, conhecimento, sentido, apoio científico, aqui eu tinha também. Beleza, ó, vocês me entregaram o trabalho, tá aqui, ó, pronto, bonitinho. Fui eu que escrevi, professora. Eu vou falar assim, você copiou tudo. Né, ó, se vocês me entregaram o trabalho desse jeito que tá aqui nessa página, ó, ele tá bonitinho, tá bem escrito. Né, então, mas cadê a citação? Ah, esqueci. Ah, é plágio, tá bom? Não pode, isso aqui não pode acontecer. Então, assim, eu prefiro errar pelo excesso. Em toda frase você indica lá de quem foi, depois você tira. Mas para não acontecer esse tipo de erro. Tudo bem? Quando vocês estão fazendo um texto também, gente... Beleza. Tá bom. Quando vocês estão fazendo um texto, o que eu acho interessante, até alguns autores também falam, tá? Não deixa, gente, os parágrafos muito grandes. Vocês podem ver que aqui eu coloquei esse parágrafo com 6 linhas. Esse daqui tem 5 linhas. Tem uns com 4. Ó, 4, 2 linhas, 4, 3. Eu não passo de 6 linhas. Porque o que acontece? Vocês estão vendo esse texto aqui? Ele tem parágrafos pequenos. Dá pra gente ler um parágrafo, dar uma respirada, né? E depois parei aqui, vou tentar entender o que isso aqui está me dizendo, e aí eu vou ler o próximo. Porque o que acontece? Se eu pegar e fazer um texto, gente, com parágrafos muito grandes, olha aqui o tamanho desse parágrafo. Não fica cansativo a leitura? Só de você imaginar de ler um parágrafo desse tamanho já não dá preguiça? Já desisti de ler, já. Então. Então. E aí vocês têm que pensar no seu leitor. Então, o interessante é que os parágrafos, eles não podem ser muito gigantes. Dá uma quebradinha neles, ó, fica mais simples, a leitura fica mais prazerosa. Você não tem tanta, né, já não olha assim e fala, putz, eu queria tudo isso. Aí você para um pouquinho, dá uma piscadinha de olho, você não sabe nem onde parou mais, porque o parágrafo é tão gigante, né, que você não sabe mais nem onde parou. Então, assim, gente, façam parágrafos curtos, tá? 5, 6, 4, 3... Né? Não precisa também ser todos os parágrafos com 1, 2 linhas, né? Mas que sejam mais curtinhos. Dá uma quebradinha nos parágrafos. Pode pegar, filho. Quer outra hora? Não, pode pegar. Não, acho que eu vou deixar pra gente... Cadê? Vai dar um jeito? Mãe, tem suco de limão também. Fecha a porta. Fecha a porta. Momento Henrique da aula. Gente, eu tô viajando aqui. Que horas são? 8h21. Putz, a hora hoje tá voando. Não sei se pra vocês tá, mas pra mim tá. Mas é isso, gente. Nossa, nem citação. Citação, vocês têm que tomar cuidado, né? O que eu falo? Erra por excesso, tá?
É a minha opinião, né? Eu sou muito detalhista, assim, então eu prefiro errar por excesso do que errar por falta, né? Porque se vocês me entregam uma página assim, sem nenhuma citação, eu vou falar assim, ó, o trabalho de vocês possui plágio. Eu posso muito bem chegar e falar assim, olha, a nota de vocês é 0, porque eu não admito plágio, né? Não estou dizendo que eu vou fazer isso, mas eu posso muito bem fazer. Toma cuidado, tá, gente? Para vocês, né? Para o conhecimento de vocês. Aprendam a fazer citação, porque isso vai ajudá-los pra caramba, né? Até o final do curso de vocês. Então, gente, citação é isso daqui, tá? Eu já tirei tudo da formatação do meu trabalho, né? Mas depois é só não salvar. E assim, esse daqui é um artigo, tá? Eu fiz ele aí com 12 páginas. Vocês podem ver que ele tá tudo enxuto, eu não tenho muitos espaços. Agora, por exemplo, eu vou mostrar para vocês uma monografia que eu fiz. Essa minha monografia, ela tem 53 páginas, né? Eu fiz ela, né, no ano de 2015. Eu tive um bom tempo para fazê-la, acho que quase um ano para escrevê-la, porque aí eu fui pesquisando, fui fazendo, fui colocando. Então, assim, a monografia e TCC, ela é nesse formato. Ela vai ter, então, a página, ela vai ter a capa, folha de rosto, ela vai ter, né, ó, a folha de cabanca examinadora, agradecimento. Tá vendo como ela tem mais firula do que o artigo? O artigo ele é muito mais simples, né? Não tem todas essas formalidades que a monografia tem. Ó, eu tenho um agradecimento, eu tenho uma frase que eu posso pegar de outro autor e colocar, um resumo, lista de ilustrações, lista de quadros. Tá vendo que isso daqui é tudo elemento pré-textual, né? Eu não tô nem começando aí o texto, eu já tô na página 8. A página 8 do meu artigo, eu já tô lá na mais da metade do assunto, né? Então, o artigo ele é mais sintetizado. Aí, entrei no sumário, né? E aí, enfim, vocês podem perceber que a formatação, ela é a mesma. Tá vendo, ó? A formatação, vocês podem ver que tem um recuo aqui, na primeira linha, tá justificado, tem a página, é a mesma formatação, não muda nada. Só que o que acontece, por exemplo, aqui, ó, eu terminei, acho que aqui é a introdução. Ó, aqui é a introdução. Terminei a introdução, eu já não começo o capítulo 1. Eu dou todo esse espaço, o capítulo 1 começa numa nova página. Isso é monografia. Monografia eu tenho que, né, ó, aqui eu comecei logo em seguida porque, né, um subtítulo. Agora vamos procurar o 2. Ó, não, aqui é outro subtítulo, ó. Cadê o 2? 1.4. Ó, o quadro. Esse quadro, ó, eu dei todo esse espaço porque ele ia ocupar uma página inteira. Olha a espação que eu dei aqui. Porque o capítulo 2 ele precisa abrir uma página. Então, assim, gente, essas são as diferenças de uma monografia para um artigo. A monografia, eu nunca posso começar um capítulo novo no meio de uma página. Nunca. Eu posso ter, por exemplo, se nesse exemplo eu tivesse escrito só uma linha. Ó, tinha só uma linha aqui. Mesmo assim, eu vou deixar todo esse espaço e o capítulo vai abrir uma nova página. Então, por isso que a monografia, muitas das vezes, ela fica maior, porque tem todas, né, capa, folha de rosto, agradecimento, ficha de avaliação, lista de abreviações, e taranã, até começar. Né? E aí, quando começa, tem que ficar dando espaços, não pode começar um capítulo no meio de uma página, então vamos pular ali uma página inteira. Fora que também não é só por isso que a monografia fica grande, né? Eu vou me aprofundar mais no assunto, porque eu vou ter que escrever mais, né? Uma monografia, então ela vai passar aí de 40 páginas. Ok? Vocês podem ver que a formatação é a mesma. No final, eu vou ter as referências do mesmo jeito, ó. Referências, mesmo jeitinho, não muda nada. Estão vendo? Deu para entender como que é a diferença de monografia com artigo? Professora, em questão Sim, de tranquilo. conteúdo, relacionado ao conteúdo, tem diferença de um artigo para uma monografia? Porque você falou que a monografia ela é um pouco mais aprofundada, o artigo não seria, então. O artigo vai ser algo mais específico, você não vai conseguir se aprofundar muito no assunto,
Por exemplo, numa monografia, eu ia pesquisar desde a história e falar disso, do surgimento daquele assunto com aquele outro, né? E aí vou falando até chegar no assunto a qual eu vou tratar, e aí eu vou me aprofundar naquele assunto, vou falar sobre as suas especificidades, né? Quando eu vejo, está 40 páginas. Artigo não, artigo eu não vou me ater à história, ao passado, só se for realmente muito necessário, mas eu vou fazer isso de uma forma muito breve, né? Então eu vou ser muito mais sintético, né? Vou sintetizar as coisas muito mais. Então, um artigo, ele é muito mais... É menos aprofundado, né, do que uma monografia. Um artigo, por ele ser curto, né, gente? Porque um trabalho acadêmico, gente, 12, 10 páginas é pouco. Não dá para falar muita coisa. Ainda mais quando a gente coloca nessa formatação, que é fonte 12, esse espaçamento de um e-mail, as letras ficam longe uma da outra. A gente escreve uma página assim com pouco conteúdo. Ainda mais se, igual eu tô falando para vocês, quebra os parágrafos, aí eu vou aumentando mais ainda no texto. Então, artigo, ele é uma pesquisa metodológica, ela é científica, assim como a monografia. Só que no artigo ele vai ser mais direto ao assunto do que na monografia. Tudo bem? Entendi. Deixa eu ver aqui os slides. Então, aqui eu estou falando da citação direta. A citação indireta é o que eu indiquei já para vocês, né? É aquela onde eu vou colocar com as minhas palavras. Então, citação indireta é que o autor se baseia, eu, autor, me baseei no que o outro falou e escrevi com as minhas palavras, tá? Não haverá destaque, visto que se baseia no texto-fonte. Então, quando é uma citação indireta, eu não vou ficar fazendo recuo diferenciado, fonte diferenciada, não. Ô, professora, É a minha ideia. Oi. deixa eu perguntar uma coisa, não sei se você já falou, não lembro. Vamos supor que eu vou pegar um autor e aí eu escrevo sobre ele em 2 parágrafos, vai. Aí eu posso colocar, tipo, o nome dele e o ano no final do segundo parágrafo, ou eu tenho que colocar nos dois? Não. Como é que é? No primeiro. Você tem que No pôr no primeiro, primeiro, então. obrigatoriamente. No primeiro. Aí no segundo eu não preciso colocar ou tem Não que colocar de precisa. novo? Não Então precisa. beleza. Só Então se você você colocou. quiser e for igual eu. Aí eu ponho, mas não precisa, não. Você tem que pôr no Ah, primeiro. tá. Ou, por exemplo, às Beleza. vezes você está citando o mesmo autor e deu 5, 6 parágrafos. Ficou bastante. Então, põe lá no início e põe no final também. Não deixa Beleza. muito espaço sem citação. Mas também não precisa colocar em todos. Tá bom. Mas, obrigatoriamente, você tem que pôr no primeiro. Beleza. Obrigado. Aqui, imagina, aqui eu tenho, né, igual eu falei para vocês, uma citação no início de frase, tá vendo que não está em caixa alta, só a primeira letra. Aqui, final de frase, é tudo caixa alta, tá? Ainda sobre citação indireta, você também pode fazer algum destaque no texto-fonte, explicando no próprio texto o que fez. Então, você pode fazer alguma modificação no texto, de uma citação direta, ele vai indicar grifo nosso. Não sei se vocês já viram algum livro assim, que ele colocava grifo do autor, né, alguma anotação do autor, nossa. Né? Então, eu estou indicando que é uma ideia de Fernandes e Berton, mas essas negritos aqui fui eu que quis colocar. É isso que eu estou dizendo aqui. Tá? O que eu recomendo para vocês, faz um trabalho acadêmico agora, que vocês estão fazendo, não fiquem inventando de colocar negrito, fazer grifo diferente. Não inventa, entendeu? Mas se vocês quiserem, dá para fazer isso, tá? Isso daqui é porque você achou aquela ideia tão interessante que você quer deixar em destaque no seu texto. Mas aí, se você fizer isso, você tem que indicar que foi você que fez. Ou se o destaque estiver presente no texto original. Né? Então, se lá no texto que você pesquisou tinha esse negrito e você quer que ele permaneça no seu, você tem que indicar que esse grifo foi do autor. Dica minha, se vocês não querem ter esse tipo de trabalho, pelo menos de momento, nessa minha disciplina, não fica colocando negrito, tá? Porque se coloca, vocês vão ter que indicar se foi você ou se foi o autor que colocou, tá? Mas isso fica a critério de vocês, tá bom? Aqui, por exemplo, ó,
Vocês estão vendo que aqui está falando de uma citação indireta, né? Ó, mas isso aqui é uma citação direta, porque ó, eu tenho a página aqui. E tá vendo que ó, é uma citação direta com menos de 3 linhas. Porque se eu for encaixar esse outro trechinho aqui em cima, né, vai dar exatamente 3 linhas. Então, esse tipo de prática dá para fazer tanto em citação direta como indireta. Tá bom? A citação de citação, que é o que eu estava explicando para vocês lá. Aqui, ó, citação de citação direta. Para Glover, Rony e Raymond. Então, aqui eu tenho um livro com 3 autores, citado por Eysenck. Né? Então, ó, foi uma citação de uma citação direta. Citação direta, ó, eu indiquei a página e a citação direta está aqui, ó, entre aspas. Né? Então, eu sei que é uma citação direta por isso. Tá? Citação de citação indireta. Eu posso escrever, gente, aqui no início da frase ou posso pôr no final também, tá? A diferença é que aqui eu não pus a página, tá vendo? Não tem página aqui. Não tem aspas, então eu sei que é uma citação indireta. E tem o APUD, eu sei que é uma citação de citação. APUD, né, então é citado por. Aqui é a questão que a gente já falou também, né? A citação, ela tem relação direta com as referências, tá, gente? Então, se tá no texto, tá na referência. Se tá na referência, tá no texto. Não pode haver, né, alguma diferença. Isso aí vocês têm que tomar cuidado. Todos os autores citados têm que ser listados nas referências. Obrigatoriamente. Referências bibliográficas, né? Então, vamos lá nas referências agora. As referências, gente, é um conjunto de tudo que você pesquisou ali na sua obra, né? As referências bibliográficas é onde a pessoa vai ver de quais das obras você pesquisou. É uma parte extremamente importante aí do trabalho. Por meio deles que os leitores podem identificar as fontes citadas no texto, né? Então, é importante. Quanto à formatação, tá, gente? Eu permaneço o tamanho 12 da minha fonte. Vocês podem ver que todo o texto... Em todo o texto eu estou com a fonte 12. Se eu vim aqui na página inicial, estou usando Arial 12. Nas referências bibliográficas, eu permaneço utilizando o Arial 12. O que vai modificar é o espaçamento entre linhas deles. Quanto à formatação em listas específicas, deve ser fonte Arial ou Times, tamanho 12. Entre linhas simples, alinhada à esquerda e separada entre si por espaços simples em branco. Ó, vocês estão vendo que esse trecho aqui, essa referência do Almeida, ela está justificada à esquerda, alinhada à esquerda, né? Ela não está conforme todo o texto, ó, porque todo o trabalho científico eu vou colocar justificada, que é essa daqui. Mas as referências, elas têm que estar alinhadas à esquerda, tá, gente? É norma, é regrinha, né? Vamos seguir a regrinha. Não tem, ó, primeira linha, recuo na primeira linha. Vocês podem ver, ó, não tem recuo especial, não tem espaçamento nem antes nem depois. Espaçamento entre linhas é simples. Então, essa é a diferença. Ah, mas e aí? Eu vou pegar aqui, terminar essa, já começa a outra? Não. Termina essa, dou um espaço aqui, ó, e começo a outra. Um espaço simples. Por um espaço simples só. Então, eu não vou fazendo espaçamento, né, depois. Aqui no texto, vocês podem ver que eu sei que tem um espaço, né, entre um parágrafo e outro. Mas é porque a gente formatou o espaçamento entre linhas de 1,5. Aqui não tem espaçamento entre linhas, as linhas estão mais juntinhas. E para dar esse espaço entre uma referência e outra, eu dou só um espaço. Ó. Vocês podem ver que aqui tem um espaço. Né? Então, essa é a diferença, tá? Decorarem isso, tá, gente? Na hora que vocês estiverem formatando, volta o material, dá uma pesquisada e aí formata do jeito certo. Porque é muita informação, né? Oi, filho. Mas também colchão. Agora não tem como eu pegar pra você. Deixa eu pegar. O que você vai pegar? Dá pra pegar um tapete. Tapete também, né? Não vai com tapete. Também não cabe esse negócio de internet. Onde que eu ponho isso?
nossos filhos. Filhos de quarentena. É tão bom. Referência bibliográfica. Aqui, gente, é modelo, tá? De como fazer referência. Referência de livro, folheto, manual, dicionário, guia, enciclopédia. Né? De praxe, eu tenho que sempre começar pelo sobrenome, nome dos autores, título. O título sempre, né, em negrito. Subtítulo, se tiver, se não tiver, não precisa. Aí vocês podem perceber que o título está em negrito, o subtítulo não está em negrito. A edição, publicação, editora e ano. Né, ó, livro com o autor, eu vou pôr. Esse aqui é o livro do Reinaldo Dias. Né? Então, eu vou pôr Dias, Reinaldo. Dias em caixa alta, Reinaldo não. Ciência Política, que é o título. Né? São Paulo, a cidade, local de publicação, editor e ano. Livro com 2 autores. Gente, se eu tenho um livro com 2 autores, eu preciso citar dessa maneira. Eu vou colocar Traude, que é o sobrenome da primeira autora, ó, da Maria. 2 pontos, Dias Reinaldo, que é o segundo autor. Aí sim, eu vou pôr o título, a edição, né, ó, cidade, editora e ano. Se eu tenho um livro com mais de 3 autores, porque existem livros, né, que tem 3 ou até mais. Aí o que eu vou fazer, né? Vou indicar o primeiro e vou colocar essa palavrinha aqui, né? Ó, essas 2 palavrinhas aqui, ó. Et al. O que significa et al? E outros. Tá? Então, eu estou dizendo que este livro aqui tem mais de 3 autores e o primeiro é o Ian Fairley. Ian Fairley, né? E outros. Tá? Então, quem vai ver essa referência, ela vai saber, através dessas palavrinhas, que eu tenho mais de 3 autores aqui. E que não faz sentido eu ficar citando aquele monte de autor, né? Então, cita um só e indica que tem mais autores. Tudo bem aqui, gente? Tranquilo. Nas referências bibliográficas, gente, beleza. Ó, nas referências bibliográficas, eu posso fazer assim, né? Igual estava aqui, ó. Né, ó, Dias Reinaldo. Vocês estão vendo que eu estou com o sobrenome e o nome dele por completo. Eu posso citar assim também, ó. Almeida MSE. Pode também, tá? Tem esses 2 tipos. Então, por exemplo, Dias Reinaldo, eu podia pôr assim, ó. Dias Reinaldo. E aí já colocaria o título. Ciência Política. E aí eu vou colocar todo o restante. Tá? Tanto faz, tá, gente? Eu gosto de não colocar o nome inteiro, porque eu acho mais fácil. Mas se vocês optarem por colocar desse jeito, ok, tá? Tanto faz. A única coisa que vocês têm que se atentar. Se você optar por colocar o nome dos autores inteiro, vocês vão fazer todas as referências desse jeito, tá? Não vão colocar uma referência com o nome, né, só com a primeira letra do nome, aí a segunda tá com o nome completo, aí a terceira tá com o nome completo também, a quarta só tem a primeira letra. Não, deixa por causa das referências, tá? Vocês podem ver que nesse trabalho que eu fiz, eu coloquei todas só com a primeira letra do nome. Ó, só tem o sobrenome completo, os nomes não tem. Ó, Gonzalez, Júlio Júnior, tá? Se eu for olhar aquele meu outro trabalho, assim também. Aqui eu fiz assim também. É que eu acho mais fácil. Vocês podem fazer, gente, as 2 maneiras estão corretas. Aqui é exemplo de referência de publicação de autoria de entidade. Né? Então, é da entidade, eu posso citar aqui. Aqui, ó, IBGE. Está lá ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação. Não tem um autor, né? É algo que foi publicado por uma entidade. Então, não tem nome de autor. Quem que eu vou pôr lá no nome do autor? O nome da entidade, tá? Se é Ministério da Educação, Ministério da Agricultura, Ministério do que raio que for, eu vou começar com o Brasil, porque ele é um ministério, né, do Brasil. Eu começo com o Brasil, ponto, Ministério da Educação, tá? IBGE, eu vou começar com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Poderia até colocar IBGE também, tá, gente? E aí eu vou colocar título, data de publicação, né, edição,
local, publicação, ano. Segue quase que a mesma sequência, tá? É regrinha também, tá, gente? O interessante é vocês terem as regras e conforme a necessidade vai surgindo do trabalho de vocês, vocês vão se encaixando aí na regra. Referência de documento no todo que está disponível na internet, e-mail eletrônico. Eu vou ter que indicar, gente, o autor ou a entidade que fez, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de autor, título, aqui eu tenho um exemplo de uma entidade, Ministério da Saúde, só que no final eu vou colocar isso daqui, ó, disponível em, 2 pontinhos, acesso em. Então, tem que ter essas palavras, tá? Disponível em. Aí, gente, vocês vão pôr o link inteiro. Ah, professora, mas o link deu 3 linhas. Tem que pôr ele inteiro, porque se a gente não põe ele inteiro, né, ele não vai abrir o arquivo posteriormente. Tem que pôr ele inteirinho. E aí você vai pôr a data a qual você fez o acesso daquele artigo, daquele documento. Não a data da publicação do documento. A data da publicação vem antes, ó. Foi de 2010. Só que o acesso aqui também foi feito em 2010. E aí eu vou pôr o dia, o mês e o ano. E nesse formato, tá, gente? O dia, o mês, só as 3 primeiras letras, pontinho 2010. O ano. Tá? É regrinha, tá? Artigo, né? Artigo é parte de uma publicação com autoria declarada, né? O autor, a primeira coisa é colocar o seu nome lá. Apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos, né? Em diversas áreas. Então, eu tenho artigos aí de qualquer área de conhecimento, né? O artigo científico é um trabalho completo, ainda que com dimensões reduzidas, que é o que eu havia falado para vocês. Ele não quer dizer que a monografia ou TCC é um trabalho melhor do que um artigo. Não. O artigo ele é mais direto ao ponto, né? Ele é um trabalho completo que tem início, meio e fim. Chega-se a uma conclusão no artigo também. Só que ele é mais sintetizado, né? De uma forma aí, como está aqui, dimensões reduzidas. Tipo de artigo. Quanto aos tipos, o artigo pode ser original ou de revisão. Artigo original apresenta temas ou abordagens originais, algo novo, tá? Então, existem artigos, gente, a qual vão ser apresentados somente, né, ideias do próprio autor, porque são pesquisas novas, algo novo que está sendo feito, né? Vamos supor aí que eu estou fazendo novas pesquisas quanto à cura aí do vírus. É algo original, é algo novo, porque eu estou lá fazendo minhas pesquisas, são minhas as pesquisas. Aí sim, é um texto, um artigo original. Agora, um artigo de revisão, vamos supor que daqui 2 anos, 3 anos, eu vou reescrever um artigo sobre os reflexos da Covid-19, no ano de 2020. Aí é um artigo de revisão, né? Porque eu vou pegar os acontecimentos passados e vou só relembrar, vou falar dos acontecimentos atuais, reflexos, piriri, pararó. Né? Eu estou fazendo uma revisão, onde eu vou resumir, analisar, discutir algo já publicado, que é, né, o que vocês estão fazendo hoje. Vocês estão pesquisando publicações, então vocês estão fazendo revisões. Artigo não contém capa, folha de rosto, né, visto que ele se destina à publicação em revistas científicas, né, portanto, será parte. Normalmente, gente, quando a gente faz um artigo, por exemplo, fiz uma pós-graduação e escrevi um artigo. Esse artigo ele é publicado na revista da instituição de ensino, né? Então, ele não tem para que ele ter páginas se ele vai fazer parte de algo, né, de um todo. Então, por isso que não tem toda esses pré-textuais que tem na monografia. Monografia não, né? Ela pelo tamanho, não tem como ela ser publicada numa revista, né? Tem que ser ela por completo. Quando o pesquisador for submeter seu artigo para análise para publicação na revista, deve utilizar orientações da revista para a formatação. E essas nem sempre são exatamente como a norma da BNT. Isso é interessante, gente. Por exemplo, eu tenho esse modelo de artigo que eu mostrei para vocês, que foi o que eu fiz em 2012. Teve um outro. Eles me deram um outro modelo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu acho. Deixa eu ver. Porque é um modelo que eles já vêm no padrão da revista, da instituição. Ó, esse modelo aqui, ó. Vem tudo certinho, ó. Título, né, ó. Subtítulo, nome do autor vem aqui do lado. Vocês podem ver, ó, que tá em número 10, book Antiqua.
não tá em Times, nem Arial. Né? Ó, tem toda uma formatação diferenciada. Né? E tá errado? Não, não tá errado, porque o artigo, muitas das vezes, ele vai fazer parte de algo. Então, eu tenho que me encaixar na formatação desse algo. Fala, Henrique. Eu preciso de internet. Aqui, meu filho. Você vai ficar aqui comigo? Aí, né? E acho que eu vou deitar. Aí que tá, não tem onde deitar aqui. Fica na tua caminha. Na minha cama. Só tem uma tomada. Como eu vou pôr ali? Eu quero muito. Tá bravo. Não dá, você me irrita, né? Eu te irrito? Ai, Nick, vem cá. Momento Henrique da aula. Não, toda aula tem que ter, né, gente? Senão não é minha aula. Ele não aguenta. Ô, Jesus. Ai, esse Henrique. Eu tava até sentindo falta no começo. Eu tava tão quieta. Não, ele Verdade, não ia deixa. falar já. Não tem uma aula que ele não deixa aqui. Ele fica bravo. Ele acha que eu demoro muito. Aí ele... É o ciúmes, Bruno, tá com ciúmes. Ele é ciumento mesmo. É que ontem eu tinha um colchão, então, mas hoje minha sogra veio aqui e levou o colchão embora, que era dela. E aí ontem ele estava aqui comigo, ele ficou deitado aqui no chão. E agora não tem, aí ele tá reclamando. Não tem onde deitar, não tem onde ficar, não tem nada. Mas é isso, gente. O artigo, ele muitas das vezes vocês vão se deparar ele, né, com aquela carinha da monografia, que foi aquele primeiro modelo que eu vi, que eu mostrei para vocês. Mas vocês podem se deparar com o artigo com aquela outra cara, ou com qualquer outro tipo de formatação. Porque, gente, eu vou estar escrevendo para uma revista, para um jornal, para um site. Então, o artigo, normalmente, ele é um texto mais curto, mais sintético, né, mais direto ao assunto, que vai fazer parte de um todo. Então, pode ser que ele modifique a formatação. O ideal, então, é você seguir a formatação proposta aí pela revista, a qual você vai estar submetendo o trabalho, tá? Porém, ele também tem elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, né? Então, o pré-textual é o título, é o nome do autor, é o resumo, né? Na língua do texto, palavra-chave na língua do texto. Não é como na monografia, que é capa, folha de rosto, lista disso, lista daquilo, sumário. Vocês podem ver que artigo não tem sumário. Não necessita de um sumário para poucas páginas. Né? Elementos textuais é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Ponto. Só isso. Né? Assim como a monografia. A monografia também. Né? É a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Elementos pós-textuais é título e subtítulo em língua estrangeira. Então, ó, que interessante, numa monografia, o título e o subtítulo, né, se tiver de uma língua estrangeira, você pode colocar lá no abstract, né, que vem depois do resumo. No artigo, não, você põe no final. Palavra-chave, língua estrangeira, notas explicativas, referência, glossário, apêndice, anexos, tá? Então, esses elementos pós-textuais tem em artigos e monografias também. Tirando, né, esse título, subtítulo em língua estrangeira e palavra-chave, que é o abstract. Artigo ainda, né, uma questão recorrente quanto ao número de páginas, não há qualquer menção sobre isso na norma, tá? Então, eu estou falando aqui vocês 15, 12 páginas é o que é em média, mas não tem uma obrigatoriedade que tem que ser X páginas, tem que ser poucas, tem que ser menos que uma monografia. Então, se começar a passar muito de 15, 20 páginas, aí já não é um artigo, né? Já está virando uma monografia. Quando as revistas publicam as orientações para a apresentação do artigo, define, né, além da formatação, a quantidade mínima e máxima de páginas. Então, o ideal é seguir o que a sua revista, a qual você vai submeter, vai estar te orientando. A norma BNT não diz nada sobre isso. O TCC ou monografia, então, né, uma das atividades mais importantes quando se trata do encerramento de uma graduação ou pós-graduação, tá? Claro que hoje, gente, nas graduações e até nas pós-graduações, não são todas que pedem monografia ou TCC, tá? Tem alguns cursos que pedem somente o artigo. Eu não sei dizer de vocês, né? Mas eu sei que alguns é só artigo, outros é uma monografia.
né? Mas tem essa diferenciação. Não necessita ser só monografia ou TCC, pode ser artigo também. Esse trabalho pode ter outros nomes, como TCC, né? Trabalho de conclusão de curso, trabalho final de graduação, monografia, relatório final de pesquisa. Aí a instituição de ensino que vai dar o nome, né? Porém, o seu sentido será o mesmo, né? Qual seja o de apresentar os resultados de uma pesquisa realizada dentro dos parâmetros científicos. Ponto, né? O TCC, então, ele vai ser uma pesquisa dentro de parâmetros científicos. O TCC é um trabalho que sistematiza os resultados de uma pesquisa, né? Portanto, para sua elaboração deve-se aplicar os procedimentos para a construção de um estudo científico. Ah, professora, quais são esses procedimentos? São os que a gente tem visto aí desde o início da aula, né? Que vocês têm feito também. Objetivo, justificativa, e aí vocês começam a pesquisa, e aí lembra daquela aula que a gente falava de uma leitura mais superficial, depois vocês fazem uma leitura mais crítica, enfim, tem todas essas etapas a serem feitas para chegar na conclusão da monografia. Primeiro passo é a entrega do projeto, que é o que vocês estão elaborando. Desse projeto resulta a coleta de dados, organização do material bibliográfico, né? Então, desse projeto, né, eu vou ter uma coleta de dados, de informações, eu vou organizar as bibliografias, os livros, os artigos, os sites que eu pesquisei, sistematizo os resultados, né, cuja apresentação poderá ser feita na forma de um relatório. Tá? Elementos pré-textuais de uma monografia. Lembra dos elementos pré-textuais do artigo, que eram bem pouquinhos, né? Da monografia eu tenho isso aqui tudo, ó. Claro que alguns são obrigatórios e outros não, tá? Então, eu tenho capa, folha de rosto, verso da folha de rosto. Muitas das vezes, no verso da folha de rosto, eu vou colocar aquela observação com o nome dos orientadores. Errata, folha de apresentação, de aprovação, dedicatório, agradecimento, epígrafe. Né? Tem 15, até chegar no sumário. Ai, professora, na minha monografia tem que ter tudo isso? Não, lembra quando eu falei das listas? As listas é só quando eu tenho muitas informações, não é obrigatório. Resumo em língua vernácula estrangeira, né? Isso aqui é obrigatório. Epígrafe não é obrigatório. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Esse é obrigatório. Errata não é obrigatório. O verso, se não me engano, é obrigatório. E esses dois primeiros é obrigatório também. Né? Então, assim, mesmo entre obrigatórios e não obrigatórios, né? Pensando só nos obrigatórios, ainda são bastante. Né? Até chegar no sumário. Eu esqueci o que é epígrafe. A epígrafe, deixa eu ver se eu lembro também. Epígrafe. Epígrafe. Epígrafe é quando eu pego uma frase que eu acho que cabe exatamente naquele meu trabalho. Por exemplo, o que eu fiz na minha monografia, quer ver? Eu vou pegar a frase de um autor, que eu acho aquela frase bonita, que me representa, né, que representa o trabalho. Quer ver? Aqui no meu trabalho eu coloquei o agradecimento, agradeci a Deus, a família, pedido e pororó, né? Aí depois aqui, ó, eu fiz a epígrafe. Eu coloquei uma frase do José Manuel Moran, que fala sobre educação. Né? Então, é uma frase que não está no meu texto, mas que eu gostei dessa frase e eu quis colocar no meu trabalho. Isso é uma epígrafe, não é obrigatório, tá, gente? Ah, tá. Obrigada, Pro. Elemento textual da monografia é igual do artigo, é igual do pré-projeto, né, do projeto de pesquisa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Só esses 3 pontos. Claro que quando eu estou falando aqui nesse segundo, né, na monografia, é esse daqui que vai ter 30, 40 páginas, né? Mas são somente 3, né? Não quer dizer que são poucas páginas, né? São a maioria das páginas. Pós-textual, então, referência, glossário. Glossário é quando eu tenho... como se fosse um dicionário, né? Eu tenho alguns significados de palavras. Apêndice, anexo, índice, né? Então, são informações que eu posso ter lá no final do texto, né? Após o textual. Você pode observar que quanto à estrutura, o TCC tem algumas semelhanças com o artigo, né? Isso aí vocês já devem ter observado, que eles têm muita coisa em comum.
Porém, o TCC, ou monografia, né, ele é muito mais extenso. Ainda que a norma não especifique quantas páginas deva conter, tá? Então, lá na BNT, se for pesquisar, procurar em livros que falam sobre a norma BNT, eu não vou ter falando assim, ó, artigo é X página, monografia é X página, não. Mas lá está especificado que a monografia, ela é mais extensa do que um artigo. Normalmente, é a instituição de ensino que define a quantidade de página, tá? Juntamente com outras questões, tá? Isso é tudo, é a instituição de ensino que vai definir isso para vocês. Ah, acabou. Que horas são? Vou ter 9 horas. O conteúdo da aula é esse, gente. Não sei se eu falei muito rápido, se vocês entenderam, se ficou alguma dúvida. Eu acho que esse é o momento, se vocês quiserem questionar, né? O momento é agora. Ficou alguma dúvida? Foi ótimo. Foi bom? Então tá bom. Foi bom, É isso, acho que hoje deu para ter mais umas ideias aí para o trabalho. Se vocês quiserem, eu mando esses meus trabalhinhos para vocês terem como modelo, se vocês quiserem ler. Eu sei que não tem nada a ver com o que vocês estão pesquisando, mas é mais para vocês terem um modelo para seguir, né? Se bem que aquele arquivo que eu mandei para vocês, ele também já tinha modelos de citações, né? Mas talvez vocês tendo outros modelos, dá para ter, talvez, ter outra visão, né? Conseguir de uma forma mais clara. Pronto. Se você puder mandar, eu agradeço. Aí eu mando pro pessoal no grupo, talvez, ou alguém. Tá? Não, eu mando para vocês, não tem problema nenhum. Mesmo porque é meu trabalho, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu não vou estar cometendo É isso aí. crime. Ai, gente, é isso. Metodologia, gente. Eu gosto muito, igual eu já falei para vocês, eu sou apaixonada por metodologia. Mas é porque eu sou muito metódica, eu sou pessoal, né? Eu sou muito assim. Então, mas não tem muito erro a metodologia científica. Vocês podem, muitas das vezes, alguns de vocês podem estar pensando aqui que é assunto chato, né? Cheio de norminha, de regrinha, mas é isso, é isso. Metodologia científica é você seguir a regra, não tem erro, gente, é igual matemática. Matemática tem o é certo ou errado. A metodologia é assim, ela é exata também. Eu tenho a regra e ponto final, é só você seguir a regra. E aí, se você faz a regra um pouquinho diferente, está errado. Ponto final. Isso é metodologia. Então, vocês não precisam ficar decorando, gente. Isso que eu quero pôr na cabeça de vocês. Vocês não precisam ficar decorando qual é o espaçamento, qual é o tamanho da fonte, enfim, a margem. Não precisa decorar. Vocês precisam ter ciência de que aquilo tem que ser formatado de uma maneira X. E aí vocês vão lá na formatação e arrumam. Né? Mas tenham isso em mente, que tem toda uma regra para ser seguida, né? E isso é a metodologia, essa é a beleza da metodologia, né? A regra. Alguma dúvida, meu povo? Não, professora, tranquilo, deu para tirar umas dúvidas aí. Tá bom. E como anda o trabalho de todos vocês, né? De uma maneira geral aí. O nosso ainda falta uns negócios ainda. Acho que só vai dar para mandar para você na segunda-feira, para você dar uma olhadinha. O que eu falei hoje no grupo também. Quem quiser me mostrar hoje, pode me mostrando e eu vou ajudando, vou falando, dando minha opinião. E também no decorrer da semana, se vocês quiserem me mandando... Ai, tá dando sono. Se vocês quiserem me mandando por e-mail, assim, me manda por e-mail e me avisa no WhatsApp, por favor, porque eu acabo vendo o WhatsApp a todo momento e o e-mail não. Às vezes, se vocês me mandarem só no e-mail, eu vou acabar não vendo. Igual aconteceu aí na primeira parte do trabalho, né? Teve alguns que eu acabei vendo só no dia da entrega. Mas me dá uma avisada no WhatsApp, me cobra, porque aí eu consigo ir lá no e-mail e ver o arquivo.
Porque eu gosto. E outra coisa, me manda no Word, porque o que eu gosto de fazer quando eu estou corrigindo? Eu abro caixa de diálogo e eu vou colocando no próprio arquivo a minha observação. Então, se vocês mandarem no PDF, eu não tenho como fazer isso. E aí fica mais difícil para mim. Então, manda no Word. Beleza, Tudo bem? professora. Tudo bem. Alguém vai... Oi? Pode falar. Durante a semana, a gente pode estar entrando em contato com você, né, para falar sobre o trabalho e tal. Tem algum problema? Pode. Se eu não puder responder, eu respondo depois. O que eu faço é isso. Às vezes, quando eu não estou podendo responder, eu nem abro a mensagem para me abrir depois. Mas pode mandar. Pode mandar sim, gente. Não tem problema, não. Ok. Beleza. Então, tá bom. Se alguém quiser me mandar agora, para me dar uma olhada, a gente aproveita também. Que aí agora eu estou à disposição. Eu acredito que antes de dormir,